Vale a pena, eu lhe garanto, vale a pena você acompanhar esse conteúdo de apenas 3 minutos. Essa reflexão vai além da questão de direita ou de esquerda, eu lhe garanto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acaba de censurar 4 livros jurídicos, entre eles o curso avançado de Biodireito e o Manual de Prática Trabalhista. E como se isso não fosse já motivo suficiente para causar polêmica, o Felipe Neto, conhecido por suas opiniões já nas redes, criticou a decisão do ministro e defendeu que livros não são meros posts de internet e não devem ser destruídos ou censurados. Bastou isso para que os lados da esquerda começassem a se manifestar e a atacar Felipe Neto, o que acabou fazendo com que ele apagasse a sua crítica e publicasse novamente, está inclusive nesse momento lá publicado, de que ele dizendo que vai repensar sobre o assunto com calma e depois ele volta a opinar a respeito dessa questão de censura de livros. Aguarde até o final deste vídeo que eu vou voltar ainda a falar a respeito de Felipe Neto, porque tem algo muito importante que ele disse também que vai fazer com que nós pensemos, tá? Mas o que foi exatamente que levou Flávio Dino a essa decisão? Os trechos que causam incômodo incluem afirmações como a ideia de um determinismo social, sugerindo que mulheres mais bonitas são exclusivas para playboys jovens. E quando não conseguem playboys jovens, elas ficam com playboys de 40, 50 e até 60 anos. Conteúdo desse livro que Flávio Dino censurou. Para Dino, o conteúdo foi considerado misógino, tá? E esse foi um dos motivos que justificou a censura. A questão é que esse caso chegou ao Supremo por meio de um recurso do Ministério Público Federal, depois de esse caso ter sido rejeitado pelo Tribunal Regional da Federação, como chama mesmo? Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eles negaram, aí passaram então para a mão do Supremo, que rapidamente censurou os livros aí, tá? Apesar da importância da liberdade de expressão em um Estado democrático, há evidente abuso, segundo as palavras do Dino, dessa liberdade nesses casos específicos, foi o que ele citou. Segundo ele, é papel do judiciário intervir e conter esse tipo de conteúdo. Acalme-se que nós já vamos chegar no teor dessa discussão. Mas como é que fica a Constituição Federal diante disso? Já começa a pensar por aí. Afinal, a nossa Constituição, ela assegura liberdade plena de expressão e veda qualquer tipo de censura. Qualquer tipo de censura. Especialmente a censura política, ideológica e artística. O artigo 5º, por exemplo, garante a livre expressão de atividades intelectuais e científicas. Segura aí que nós já vamos entender. Sem a necessidade de censura. Enquanto o artigo 220, se eu não salvo engano, proíbe explicitamente qualquer censura de natureza ideológica, política ou artística. Então, é muito bem definido isso aí. E já vamos chegar lá. Esse é um debate que parece estar longe do fim. De um lado, nós temos o posicionamento de uma força ideológica, de um movimento woke. Nós temos também desse lado os ministros do Supremo, que também tendem a censurar conteúdo, censurar livros, como nós estamos vendo aí. E do outro nós temos a Constituição, que dá liberdade de expressão plena. Tá? Não confunda liberdade de expressão com ofensas às pessoas, acusações falsas, essas coisas não tem nada a ver, tá? E isso seria um abuso mesmo da liberdade de expressão, isso que está lá nesses livros? Agora é que chega o momento. Nós precisamos refletir sobre algo essencial e muitas vezes ignorado. A censura de livros escritos. Agora olha só,
a censura de livros escritos em outros tempos e contextos culturais, a decisão recente de Flávio Dino de censurar 4 livros jurídicos por suposto conteúdo misógino, ou seja, que for mais, levanta um ponto que vai muito além dessas obras em questão. Afinal, se os textos forem reavaliados à luz das visões, se os livros, né, todos os livros tiverem que ser reavaliados à luz da visão moderna, você vai censurar muita coisa, entendeu? Aonde que isso vai terminar? Vejamos, por exemplo, o próprio Felipe Neto, ao criticar a censura de livros, ele citou o livro daquele famigerado alemão lá sabe quem é? Ele tem um livro muito famoso, né? Nem aquele livro é proibido. Se nós pensarmos, agora sim, agora não é a voz dele mais, agora eu estou falando. Se nós pensarmos também a Bíblia contém centenas de passagens que entrariam em conflito com os ideais contemporâneos de progressismo e visão woke, e lacração, etc. Se a censura baseada nesse tipo de percepção cultural do presente for aplicada, todos esses livros serão queimados. É claro que ao longo dos séculos a sociedade evolui, né? E você não vai perceber coisas tão pesadas, ou pelo menos que te choque tanto em um livro escrito hoje. E as letras de funk, né? Mas tudo bem. A questão é que nós temos que entender que o conteúdo que está nesses livros escritos em outras épocas não podem simplesmente ser apagados. A questão que fica é que nós não temos direito de silenciar conteúdos escritos antigamente. Será que não estamos arriscando distorcer nossa compreensão da história? E a história, que por mais que discordemos dela, foi ela que nos trouxe até aqui. A decisão de censurar por discordância com valores atuais, sem considerar o contexto histórico, pode, sim, abrir precedentes perigosos. Se hoje começamos a banir livros jurídicos por expressões consideradas inadequadas, dizendo aí que mulher bonita procura cara rico, outros clássicos podem estar na mira. Não apenas tratados acadêmicos, como é o caso desses livros que foram censurados, mas também livros de filosofia, literatura, história, livros religiosos, como o caso da Bíblia. A liberdade de expressão foi o alicerce de uma sociedade saudável. O futuro dessa liberdade está em jogo, sem dúvida. E é vital que olhemos para esse cenário com o devido cuidado e principalmente sem fanatismo religioso, sem fanatismo ideológico, sem fanatismo político. Se nós não olharmos para todas as situações com uma visão mais abrangente, nós vamos acabar destruindo, queimando, eliminando toda a nossa história, porque não concordamos com fatos que ocorreram no passado. Esse é o meu pensamento. Aguardo o seu pensamento nos comentários.